A série Doenças de Inverno, exibida pelo Viva Mais, é encerrada hoje com detalhes sobre a asma. Quais os tipos, os sintomas, como é feito o diagnóstico e como é o tratamento, você confere agora. Na nossa série Doenças de Inverno, já falamos sobre as bronquites aguda e crônica. A asma é um tipo de bronquite, a bronquite alérgica. Bronquite é apenas o nome genérico que se dá para as inflamações nos brônquios. A asma é a mais prevalente, principalmente na infância, mas a doença pode se manifestar em qualquer idade. É uma doença inflamatória que prejudica a passagem de ar. A asma tem muitos sintomas, assim, na criança é muito frequente a tosse persistente noturna, quando a criança cansar, ter chiado no peito que parece um gatinho, ou tem crianças, até os adultos, que só tem sintoma quando faz esforço físico, cansaço, falta de ar ou chiado, e é muito comum essa tosse e a sensação de aperto no peito, também é muito comum nos pacientes que têm asma. Quando há dificuldade de respiração, as pessoas logo associam que se trata de asma. Mas o profissional que pode lançar mão de alguns exames é quem vai dar o diagnóstico correto. O primeiro passo é que ele seja clínico, então colher uma história do paciente, ver o padrão dessa tosse, falta de ar, dispneia que o paciente apresenta, do chiado, e depois os exames que nós podemos lançar mão. O mais importante na asma é o exame chamado espirometria ou prova de função pulmonar, onde você vai medir toda aquela função e avaliar a função do pulmão daquele indivíduo e conseguir enquadrar ele nos parâmetros de normalidade para ver se ele tem asma ou não. E outros exames podem ser também feitos, como um raio-x, testes alérgicos quando são pertinentes, mas o diagnóstico ele passa por um exame clínico, uma história cuidadosa, junto com os exames subsidiários. A cura da asma ainda não é uma promessa dos remédios, mas o tratamento serve para controlar a doença e aliviar os sintomas. O tratamento ele passa principalmente pelo uso das medicações, isso vai depender da gravidade do paciente. Então, no caso, se ele for alérgico, fazer um bom controle ambiental desse indivíduo, prevenir a exposição ao alérgeno ou qualquer outro fator físico que possa desencadear a crise nesses indivíduos e passar pela medicação. Então, tratar esse processo inflamatório crônico pulmonar que a asma causa, a asma é uma doença inflamatória, e mexendo nesse processo inflamatório, prevenir as crises, levando a uma melhora da qualidade de vida e, eventualmente, na eventualidade de haver uma crise, tratar corretamente essa crise com maior segurança para esse indivíduo. Quando o assunto é bronquite alérgica, ou seja, asma, as dúvidas são frequentes. Gostaria de saber se a pessoa que tem asma pode praticar atividade física. O paciente em crise não deve fazer exercício físico, mas uma vez que o paciente está corretamente tratado e controlado, ele deve ser estimulado a fazer qualquer tipo de exercício físico que ele goste, para fortalecer musculatura torácica, para que ele tenha uma capacidade aeróbica maior. Então todo mundo tem que ser estimulado para fazer exercício físico. Tem outra questão que envolve muitos mitos. Eu gostaria de saber mais sobre as bombinhas para quem tem asma, porque muitas pessoas falam muitas coisas, tem muitos mitos, e eu gostaria de tirar dúvidas. Na verdade, esse termo bombinha é um termo extremamente pejorativo, né? O que nós chamamos hoje de dispositivos inalatórios, que é uma forma, na verdade, de levar o medicamento até o pulmão do paciente para medicar esse indivíduo. Então, hoje se sabe que é muito melhor você medicar o paciente diretamente no pulmão do que dar uma medicação via oral, cujos efeitos colaterais são muito maiores. E ao contrário do que as pessoas pensam, a bombinha não mata, a bombinha não faz mal para o coração, a bombinha não engorda. O que mata é a asma. A asma mata, a asma faz mal para o coração. Independentemente da idade, pacientes com asma devem evitar os fatores de risco, aqueles que podem desencadear as crises. Existem pessoas que têm asma de origem alérgica e que, quando se expõem aos alérgenos como ácaro, poeira, pelo de animais, alterações bruscas de temperatura e mudanças de clima, aí eles têm crise. O exercício físico pode ser um desencadeante. Outros desencadeantes importantes, contato com fumaça de cigarro, isso é uma coisa também que pode desencadear no paciente. Então, e outro, agora no inverno, extremamente importante, as infecções respiratórias virais, que atualmente, agora, nessa época do ano, é o principal fator que desencadeia a crise no indivíduo. A alergista chama a atenção para um equívoco que muita gente com asma comete: interromper o tratamento pela simples sensação de melhora.
Ela diz que uma crise mal controlada pode ser fatal. A asma é uma doença dinâmica. Hoje ela é leve, amanhã ela pode ser grave, depois ela pode ser moderada, então esse indivíduo ele muda de classificação no decorrer do tratamento. Por isso que o médico tem que estar acompanhando sempre, mesmo que o paciente esteja bem.